pessoal, eu sou a Ju Machado, parceira aqui do canal da Círculo, e hoje eu vim mostrar para vocês como a gente pode confeccionar esse colete com fio Aurora em tricô, tá bom? Então vamos lá para a nossa lista de materiais. Vamos lá. Nós vamos fazer uma peça de tamanho M e eu vou deixar as especificações aqui para vocês também conseguirem fazer essa peça em outros tamanhos. Para um tamanho M, nós vamos precisar colocar na agulha 68 pontos para cada lado. Nós vamos começar trabalhando a barra separadamente, a parte da frente, a parte de trás, e depois nós vamos unir e trabalhar de forma circular o corpo da peça. Eu vou fazer uma pequena amostra do ponto de barra aqui para vocês. Eu vou fazer uma amostra com 10 pontos, mas vocês vão iniciar de acordo com o tamanho desejado. Então, para minha amostra, eu vou colocar 10 pontos. Lembrando que vocês têm que iniciar aí com o tamanho, com o número de pontos do tamanho desejado. Então, agora eu coloquei só 10 pontinhos para mostrar para vocês o ponto da barra. E a barra nós vamos trabalhar de forma separada, a parte da frente e a parte de trás. Então, nós vamos trabalhar assim, ó, desta forma. Aqui é uma das partes, tanto faz a parte da frente e a parte de trás. Então, aqui eu tenho 68 pontos, trabalhado no ponto de barra 2 por 2, que é o que eu vou mostrar pra vocês agora, 2 pontos tricô, 2 pontos meias, tá ok? E eu trabalhei por 10 centímetros. Então, o nosso ponto de barra vai ficar assim. Você vai começar com um tricô. E mais um tricô. Passo o meu fio lá pra trás e vou fazer agora 2 pontos meias. Passo o fio pra frente. Dois pontos tricô. Fio para trás, 2 pontinhos meia. Passo o fio para frente, 2 pontinhos de tricô. Pode ser que o seu não termine aqui exatamente com ponto tricô, pode ser que ele termine em meia. O importante é que na próxima carreira a gente mantenha o desenho, tá? Então, eu terminei com 2 pontos tricôs, a minha última carreira. Aqui, eu vou começar, então, o contrário que eu fiz lá, tá? Se eu fiz 2 tricô de um lado, aqui eu tenho que fazer 2 pontos meias. Para que a nossa barra fique sempre com o mesmo padrão. Fiz 2 meias, então, eu vou fazer agora 2 tricôs. Passo a agulha lá para trás. 2 pontos meias. Passo o pontinho para frente. 2 pontinhos tricô. Passo a agulha para trás. 2 pontinhos meia.
E assim eu vou trabalhar por 10 centímetros. Para o meu trabalho ficar com 10 centímetros, eu trabalhei 16 carreiras, tá? E aí, nós vamos fazer essa barra 2 vezes. Então, por 2 vezes, eu vou colocar 68 pontos na agulha, no caso do tamanho M. Vou subir 16 carreiras de ponto barra 2 por 2, tá ok? Se você quiser uma barra maior ou uma barra menor, fica a seu critério. Então, fiz aqui a minha primeira barra. Eu vou pegar os pontos que estão aqui na agulha e vou passar para uma agulha auxiliar, para essa agulha de gancho. Então, eu vou passar ponto por ponto para essa agulha, para ficar na espera, porque eu preciso fazer a outra barrinha, tá? Passa todos os pontos para cá. Então, aqui eu tenho um lado da barra pronto. Vou trabalhar a outra barra da mesma forma. Então, ó, o nosso trabalho vai ficar assim, ó. Reservado na agulha, uma barra, até que a gente termine a outra barra, que é essa daqui. E agora, eu vou passar os pontos que estão na agulha auxiliar para a agulha circular. Então, eu fiz 10 centímetros de barra, que dá mais ou menos 16 carreiras, utilizando esse fio e essa agulha, tá ok? E vamos fazer esse processo aqui 2 vezes separadamente. Então, eu fiz o primeiro, deixei a parte aqui na agulha de gancho e fiz a segunda barra. Agora, eu vou passar essa barra para a agulha e vou começar a trabalhar de forma circular, para que a gente possa subir agora o corpo da peça. Esse fio que vai sobrar, eu vou deixar ele bem comprido, porque depois eu vou precisar arrematar ele direitinho. Então, deixo ele comprido para não desmanchar. E eu venho aqui na agulha de gancho, abro. Nessa parte aqui que a gente arrematou e deixou o fio, tá? Eu vou passar, o fio tem que ficar de fora da agulha, então, eu vou começar a pegar aqui da outra parte, da parte final que a gente colocou na agulha. Os últimos pontos que foram lá pro gancho, agora vão ser os primeiros, tá? Então, agora, aqui na agulha auxiliar, eu tenho as 2 barras prontas, tá? E nós fizemos ela de forma separada para que ela fique com esse detalhe aqui, ó. Com essa separação entre a parte da frente e a parte de trás. Agora, nós vamos trabalhar de forma circular por todas as 2 barras, tá? Por todos os pontos das 2 barras. E, detalhe, a gente vai mudar o ponto agora, a gente vai fazer um pontinho mais simples, da seguinte forma, ó. Aqui é o início da minha carreira, aqui são os últimos pontos. Como eu vou trabalhar de forma circular, eu preciso marcar onde eu começo cada carreira. Pode ser com um marcador assim de carreira, pode ser com qualquer outro fio de outra cor que você coloque aqui, um lacinho para você saber, para você contar as carreiras, tá ok? Então, eu vou deixar aqui, ó, um marcador de carreira. Então, eu sei que quando eu chegar no marcador, eu finalizei uma carreira. E ele vai ficar aqui para me auxiliar nisso. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar toda a peça em ponto tricô. Então, eu vou fazer, independente do ponto de barra agora, já acabou a minha barra, eu tô começando o corpo da minha peça. Eu vou trabalhar todos os pontos em tricô. Eu vou adiantar aqui, quando eu chegar ali na divisão entre uma barra e outra, eu volto aqui para mostrar para vocês como que
a gente precisa fazer para dar continuidade. Finalizando o último pontinho dessa primeira carreira que nós fizemos. Aqui na outra agulha, eu tenho o marcador que a gente colocou lá no início. Então, eu vou passar o marcador para outra agulha. E aqui é onde eu vou saber que eu terminei uma carreira. Então, aqui eu vou começar a segunda carreira, só que agora, ó, a gente vai unir, igual a gente fez na outra parte. Só que aqui a gente não tem um fiozinho solto, então eu vou dar continuidade e continuar trabalhando no meu ponto tricô. Só que agora eu já tô iniciando a minha segunda carreira, tá? É importante vocês anotarem o número de carreiras, para depois, se vocês quiserem repetir a peça em outro momento, você já sabe quantas carreiras vão da altura aí que você deseja. Eu vou trabalhar agora desta forma até eu chegar na altura da cava, tá bom? Aí eu volto aqui para mostrar para vocês quantos centímetros eu trabalhei dessa forma até chegar na cava e deixar as sugestões de quantos centímetros também vocês têm que fazer para os demais tamanhos. Pessoal, teci várias carreiras aqui de ponto tricô. E aqui do outro lado, ó, o ponto ficou em meia. E aí, nós vamos fazer o seguinte agora. Eu teci aqui 50 carreiras de ponto tricô. Agora, nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu preciso separar frente e costas do meu trabalho, tá bom? Então, você vai pegar o total de pontos, vai pegar a metade e vai colocar um marcador de carreira. No caso aqui que eu tô fazendo o tamanho M, eu tenho que contar 68 pontos. Lembra que a gente fez a barra separada com 68 pontos? Então, a gente vai colocar aqui, ó, passou 68 pontos aqui do início, a gente coloca o marcador, certo? Lembrando que a gente tem um decote para fazer. Então, eu vou marcar também os 2 pontos centrais, porque depois a gente vai trabalhar o decote, tá ok? Então, a gente vai trabalhar da seguinte forma agora. Frente do lado direito, frente do lado esquerdo e costas. Tudo de uma vez. Só que com novelos separados, tá ok? Eu vou mostrar pra vocês direitinho. Se vocês quiserem fazer separadamente, pode fazer. É só colocar o separador dos pontos, mas eu tô ensinando essa forma aqui um pouquinho mais prática de fazer com vocês. Então, com esse novelo que eu já tava trabalhando, eu vou trabalhar a primeira parte aqui. Vou fazer o arremate da cava em ponto tricô. Antes de começar, eu preciso arrematar esse fio, porque ele tá aqui na minha parte, que vai ser a parte das costas. E eu quero começar a trabalhar com esse novelo a parte da frente. Então, eu vou deixar um pedaço grande aqui de fio. Dou um nozinho aqui para não desmanchar. Ó, essa aqui é a minha parte das costas, tá? Eu vou pegar, então, esse mesmo novelo e vou trabalhar ele aqui. Eu vou amarrar ele para trabalhar a parte da frente do nosso colete. Eu vou deixar até um marcadorzinho aqui, ó, pra gente não se perder. Aqui, pra trás do marcador as costas e daqui pra frente a parte da frente. Então, lembrando que aqui é a nossa primeira cava, tá? Então, eu vou fazer aqui um ponto tricô. Nesse primeiro pontinho aqui, um ponto tricô. E mais um
ponto tricô. Agora, eu vou pegar o primeiro ponto tricô que a gente fez e vou jogar ele aqui pra frente. Vou fazer mais um ponto tricô. Vou pegar o ponto anterior e vou passar por cima desse. Arrematei 2 pontos aqui da nossa primeira cava. Agora, eu vou fazer mais um ponto tricô. E vou jogar por cima desse aqui, tá? Então, aqui eu arrematei 2 pontos e fiz essa união aqui com mais um pontinho. E aqui, como eu tô fazendo em tricô, eu vou seguir em tricô. Lembrando que essa aqui é a parte da frente do lado direito. E vou trabalhar assim até chegar naqueles marcadores que eu mostrei pra vocês. Então, finalizei a primeira carreira do primeiro lado da parte da frente. Lembra aqueles 2 pontinhos centrais? Isso aqui vai ser o início do nosso decote. Então, eu prendi com o marcador, vou soltar esses 2 pontos, a gente vai deixar eles um pouquinho de lado agora, tá? Para fazer a outra parte da frente, eu vou precisar de outro novelo. Então, esse novelo aqui vai ficar à parte. Vou fazer a mesma coisa, vou amarrar no primeiro pontinho que ficou na agulha. E vou dar continuidade agora deste lado da peça com outro novelo. Lembrando que os meus 2 pontinhos centrais estão aqui. Então, vou continuar em ponto tricô. Então, nessa carreira aqui, a gente não tem nenhuma diminuição, que a gente já deixou os 2 pontinhos aqui no centro. Então, eu vou fazer ponto tricô. Até o final da carreira. Até eu chegar no meu marcador. Então, trabalhei a segunda parte da frente do colete até chegar no marcador. Aqui, eu tenho a nossa segunda cava. A gente vai trabalhar a cava na parte das costas. E a gente só vai trabalhar essa cava aqui do outro lado quando a gente vai fazendo a próxima carreira. Então, essa carreira aqui, a gente fez só a primeira parte da primeira cava. E vamos fazer também a primeira parte da segunda cava. A segunda parte das 2 cavas, a gente vai fazer na próxima carreira, tá ok? Então, agora, eu vou tirar o marcador. Vou deixar aqui a parte da frente, ó, na agulha. Vou pegar o meu próximo novelo e vou trabalhar a parte das costas. Vou vir aqui. Amarro o fio no primeiro ponto da parte das costas e vou trabalhar aqui os arremates da segunda cava. Então, eu vou fazer ponto tricô, 2 pontos tricô.
Aí eu vou pegar o primeiro ponto e passar pelo segundo. Vou fazer mais um pontinho. Vou pegar o ponto anterior, vou passar por cima do que estava na frente. E aí, eu vou fazer isso mais uma vez, só pra gente ter o pontinho aqui bem pertinho um do outro. Então, arrematei 2 pontos da minha segunda cava. E vou trabalhar toda essa carreira na parte das costas em ponto tricô. A partir da próxima carreira, quando eu chegar lá no início, que eu vou ver aquele primeiro marcadorzinho, a gente vai começar a trabalhar com carreiras de ida e volta. Aí, a gente não vai mais conseguir trabalhar de forma circular, porque a gente tá trabalhando as partes separadamente, ok? E aí, na próxima carreira, a gente tem que trabalhar em ponto meia, para acompanhar o desenho que tá do outro lado. Então, eu vou fazer aqui, trabalhar até as costas e já volto para dar continuidade com vocês. Finalizei a primeira carreira que a gente tá fazendo as costas separado das outras partes. Aqui tá o meu marcador, agora eu vou tirar. Agora, eu vou virar o meu trabalho. E vou trabalhar em carreiras de ida e volta. Não posso confundir os novelos aqui na hora de trabalhar. Então, virei o trabalho. Aqui, eu tô na primeira cava, lembra? A gente fez o arremate quando a gente iniciou essa carreira aqui, e agora a gente tá nela de novo. E agora, eu vou arrematar pro outro lado, mais 2 pontinhos aqui, pra ficar iguais. Só que agora, eu vou lembrando que eu vou trabalhar em ponto meia, tá? Que agora eu tô em carreira de ida e volta. Então, eu vou fazer um ponto meia. Outro ponto meia, vou pegar o pontinho, o primeiro, passar por cima do segundo, vou fazer mais um ponto meia, pego o ponto anterior e passo por cima desse aqui. E agora, eu só faço isso mais uma vez para unir. E agora, eu vou trabalhar toda a parte das costas em ponto meia. Chegando lá no final, eu volto para mostrar para vocês como que eu fiz, tá? Porque aí a gente tem que lembrar de trocar o novelo, que é aquele novelinho que já tá amarrado lá. Finalizei a segunda carreira da parte das costas, com o mesmo novelo que eu fui, eu voltei. Agora, eu cheguei naquela segunda parte da nossa parte da frente, tá? Que a gente tá voltando. E aqui eu vou trabalhar da mesma forma, eu só tenho que lembrar de trabalhar com esse novelo que tá aqui. Então, eu venho aqui e dou continuidade no ponto meia. Lembrando que aqui a gente tem que fazer arremate de 2 pontinhos, tá? Só nessas 2 primeiras carreiras que a gente vai fazer os arremates da cava, tá? Depois a gente tem que fazer os arremates do decote, mas aí eu vou fazer aqui com vocês. Arrematei, então, 2 pontinhos. Arremato o segundo pontinho. Trago o ponto aqui para próximo. E agora, eu dou continuidade na carreira em ponto meia.
Finalizei a segunda carreira da parte da frente. Aqui está o centro com o nosso marcador aqui, que vai ser o nosso decote. Trabalhei com esse novelo aqui, agora eu vou trocar pelo outro para fazer a outra parte da frente. Lembrando que por enquanto a gente não iniciou ainda os arremates aqui do decote, a gente só deixou 2 pontinhos de espaço. E aí, nessa carreira, eu vou trabalhar em ponto meia, assim como eu fiz com as outras partes. Até eu chegar no último pontinho dessa primeira parte da frente. Então, eu finalizei aqui, ó, a nossa segunda carreira da parte da frente, trabalhando todos os espaços separados. Então, aqui tá a frente e aqui tá as costas. Vou virar o meu trabalho e trabalhar com esse mesmo novelo que eu tô trabalhando aqui, só que agora em ponto tricô. Virei meu trabalho, segui trabalhando em ponto tricô. Essa carreira, nós não vamos fazer nenhuma diminuição, nem de cava, nem de decote, tá ok? E as diminuições de cava, nós já terminamos, tá bom? A partir da próxima carreira, que vai ser a nossa carreira de meia, aí a gente vai fazer a diminuição do decote. Então, eu vou trabalhar aqui, parte da frente, primeira, parte da frente, segunda, costas, em ponto tricô. E aí, eu vou voltar trabalhando em ponto meia, tá bom? Até chegar no meu decote. Aí, eu vou mostrar pra vocês como que nós vamos fazer a diminuição. Então, aqui, pessoal, adiantei um pouquinho, então, pra vocês. Fiz aquela primeira carreira toda em tricô, sem nenhuma diminuição. E fiz a carreira em meia até chegar aqui, ó, no decote, tá bom? Então, quando tiver faltando 3 pontinhos para acabar a carreira da primeira parte do decote, a gente vai fazer um mate simples, tá? Que funciona assim: um ponto sem fazer, um meia, eu passo esse ponto sem fazer por cima desse ponto meia e finalizo com um ponto meia. Quando tava faltando 3 pontinhos, eu fiz um ponto sem fazer, um ponto meia, passei o ponto sem fazer por cima do meia, finalizei com um ponto meia, ok? Agora, eu vou para outra parte do decote, com outro novelo, e a gente vai trabalhar da seguinte forma. O primeiro ponto a gente faz em meia. E aí, eu pego 2 pontos juntos em meia. Então, eu fiz uma diminuição para um lado e uma diminuição para o outro lado. E aqui é só eu continuar trabalhando em ponto meia. Eu vou trabalhar dessa forma somente no decote, tanto de um lado quanto do outro, e somente nas carreiras em meia. Na carreira de volta, que é a carreira em tricô, eu não vou fazer nenhuma diminuição. Eu só vou trabalhar cada parte com o seu novelo, tá bom? Eu vou subir o meu decote aqui. Quando o meu decote estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. Então, eu tô dando andamento no decote e vim mostrar aqui pra vocês como que tá ficando. E aqui, pro tamanho M, eu vou trabalhar esse decote, fazendo as diminuições de cada lado do decote, sempre nas carreiras de ponto meia, por 23 centímetros, tá ok? Nos outros tamanhos, vai ficar aqui a sugestão de medidas. E depois, eu vou subir mais 3 centímetros, sem fazer nenhuma diminuição. Tanto na parte
primeira parte da frente quanto na segunda parte da frente, tá? E na parte das costas, que a gente tá trabalhando toda ela reta, a gente vai trabalhar sempre reto também até atingir os 26 centímetros. Pessoal, então eu finalizei aqui todas as partes e eu vou mostrar pra você como que eu fiz os arremates, tá? Então, ó, finalizei as costas de forma reta, trabalhando ponto meia no direito, ponto tricô no avesso. Uma das partes da frente aqui, tá? Então, eu fiz aqui, ó, diminuições até dar 23 centímetros e depois eu subi mais 3 centímetros aqui, ó, de forma reta, sem fazer nenhuma diminuição aqui no decote. Deste lado, fiz a mesma coisa, tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu costumo arrematar. Arremato assim. Como aqui tá tudo em meia, eu vou arrematar em meia também, tá? Então, eu vou fazer o primeiro pontinho em meia. O segundo, a gente faz em meia. Vou pegar esse primeiro ponto e passar por cima do segundo. E aí, eu arrematei um ponto. Faço mais um ponto meia. Pego aquele pontinho que já estava na agulha e passo por cima deste aqui. Vou fazer mais uma vez. Um pontinho meia. E passo o outro ponto por cima desse. Ok? Então, eu vou fazer dessa forma até eu chegar ao final da carreira. Um ponto meia e passo o pontinho anterior por cima dele, tá? Eu fiz o arremate na peça toda dessa forma. Então, com as 3 partes arrematadas, agora nós vamos trabalhar a parte da frente do acabamento do nosso decote. Nós vamos fazer como se fosse a barrinha que a gente iniciou lá embaixo, tá bom? Então, agora nós vamos puxar os pontos aqui no decote pra cá, tá bom? Só que agora a gente vai puxar pelo lado avesso. Então, eu vou virar a minha peça do avesso pra gente puxar esses pontos. Então, agora, com a minha peça do avesso, eu vou começar a puxar os pontos aqui, ó, do lado esquerdo da peça, tá ok? Aí, a gente vai fazer da seguinte forma. Para cada espaço que eu tenho aqui, eu vou puxar um pontinho. Então, aqui, ó, nesse primeiro espaço, eu vou passar a agulha. Vou pegar o fio que vem lá do meu novelo, ó, e vou puxar um pontinho aqui, ó, por dentro desse espaço. Essa parte eu deixo de lado aqui para não confundir. E agora eu vou começar a puxar os pontos com esse fio que tá vindo lá de trás, que é o fio que tá vindo do novelo. Então, eu vou abrindo aqui, ó, o meu trabalho e tem um espaço aqui, não tem? Eu vou puxar um pontinho. Agora, eu vou andar mais um pouquinho, ó, e se eu puxar, aqui, eu tenho mais um espaço. Dentro desse espaço, eu vou puxar mais um pontinho. Se vocês quiserem, vocês podem utilizar uma agulha de crochê para ajudar aqui nesse processo, tá? Então, agora eu venho mais pra frente aqui um pouquinho, mais um espaço, eu coloco a agulha e puxo mais um ponto. Eu vou fazer isso aqui em todos os espaços que eu tenho aqui, ó. Cada buraquinho, eu vou puxar um ponto, tá ok? A gente vai fazer isso daqui até chegar naqueles 2 pontinhos que a gente separou
com o marcador, aqui, ó. Então, até chegar aqui, a gente vai levantando os pontinhos. Não posso deixar passar nenhum, porque senão vai ficar esburacado. Então, para cada espacinho aqui, ó, vocês vão introduzir a agulha, vão pegar o fio que tá vindo lá do novelo e vai puxar um pontinho, certo? Vou adiantar o meu aqui e mostro para vocês. Bom, pessoal, puxei todos os pontos de todos os espaços aqui, nessa primeira lateral, tá? Do nosso colete, do decote. E aí, eu cheguei aqui no centro, onde a gente tinha deixado reservado aqueles 2 pontinhos, tá bom? Eu vou pegar esses 2 pontinhos aqui e vou colocar na outra ponta da agulha, tá? Então, eu vou puxar bem aqui, ó. Vou tirar o marcador. E vou pegar esses 2 pontinhos e vou colocar aqui, ó. Cuidado para não perder esses pontos, tá? Aí, eu vou fazer esses 2 pontinhos, tá? Pra dar andamento aqui no fio. Então, aqui, ó. Um pontinho, outro pontinho. 2 pontinhos tricô, tá? Vou passar a agulha lá pra trás, porque agora eu vou continuar fazendo a mesma coisa do outro lado aqui do decote. Onde eu tiver um espacinho, ó, onde tiver um espacinho, eu vou subir o ponto, ó. Aí, o que é interessante agora, tá? Sem contar esses 2 pontos aqui, é bom a gente contar quantos pontos tem desse lado aqui, pra gente repetir o mesmo número desse lado. Meu primeiro lado aqui do decote, eu tenho 36 pontos, tá? Mais os 2 pontinhos aqui do meio, e aí eu tenho que subir, depois dos pontinhos do meio, mais 36 para ficar igual. Então, esse aqui é o meu primeiro ponto, eu vou subir até o final. Isso aqui é só uma sugestão, tá? Pro tamanho M. Os outros tamanhos aí vai ter alguma diferençazinha. Aí, não precisa ser o número certo, tá? Pode ser um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Então, ó, depois que a gente subir todos os pontos dos 2 lados do decote, é assim que vai ficar aqui na agulha. Agora, a gente vai trabalhar carreiras de ida e de volta, tá? Fazendo o mesmo ponto que a gente fez na barra, só preciso parar para vocês darem uma olhadinha quando a gente chegar aqui. Mas eu vou começar a carreirinha aqui junto com vocês. Ó, cheguei naqueles 2 pontinhos centrais que a gente deixou separado desde o início aqui do decote, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar esses 2 pontinhos da agulha, vamos tirar mesmo, tá? E tomar muito cuidado para eles não caírem. A gente vai torcer eles agora, então, a gente vai botar um pra cá e o outro pra cá. Ó. Fiz um X com eles e devolvo eles aqui na agulha da esquerda, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui direitinho. Aí. Certo? Agora, nós vamos passar a nossa linha lá para trás. Nós vamos pegar esses 2 pontos centrais e mais o próximo ponto aqui da agulha, os 3 pontos juntos, tá? Nós vamos fazer o seguinte, em meia. Então, eu vou passar aqui por trás, ó, dos 2 pontinhos. Mas, ó, sempre por trás. Peguei os 2 juntos, agora eu vou pegar o terceiro. Eu peguei os 2 pontinhos que eu cruzei por trás. E agora eu vou pegar mais um pontinho por trás. Ó. Tem que ficar os 3 aqui na agulha. E aí, eu vou fazer um ponto meia com esses 3 pontos. Tiro os 3 da agulha. Vai ficar esse detalhezinho aqui na frente, tá bom? Aí, aqui, ó, pra ficar igualzinho a nossa barra, eu fiz aqui 2 tricôs, certo? Então, eu vou passar o meu fio pra frente
e vou fazer, continuar o pontinho barra. 2 tricôs. Dois meias. E vou seguir assim, fazendo 2 tricôs e 2 meias até eu chegar no final da carreira. Então, ó, depois que a gente subir todos os pontos dos dois lados do decote, é assim que vai ficar aqui na agulha. Agora, a gente vai trabalhar carreiras de ida e de volta, tá? Fazendo o mesmo ponto que a gente fez na barra, só preciso parar para vocês darem uma olhadinha quando a gente chegar aqui. Mas eu vou começar a carreirinha aqui junto com vocês. Então, para começar essa carreira do decote, nós vamos fazer o mesmo pontinho que a gente fez lá na barra, tá? 2 pontinhos tricô. Dois meias. E vou fazendo dessa forma, 2 tricôs e 2 pontos meias, até a gente chegar naqueles 2 pontinhos centrais, pra gente fazer o biquinho do nosso decote, certo? Eu vou dar andamento aqui e volto quando eu chegar naqueles pontos centrais. Cheguei naqueles 2 pontinhos centrais que a gente deixou separado desde o início aqui do decote, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar esses 2 pontinhos da agulha, vamos tirar mesmo, tá? E tomar muito cuidado para eles não caírem. A gente vai torcer eles agora, então, a gente vai botar um pra cá e o outro pra cá. Ó, fiz um X com eles e devolvo eles aqui na agulha da esquerda, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui direitinho. Aí. Certo? Agora, nós vamos passar a nossa linha lá pra trás. Nós vamos pegar esses 2 pontos centrais e mais o próximo ponto aqui da agulha, os 3 pontos juntos, tá? Nós vamos fazer o seguinte, em meia. Então, eu vou passar aqui por trás, ó, dos 2 pontinhos, mas, ó, sempre por trás. Peguei os 2 juntos, agora eu vou pegar o terceiro. Eu peguei os 2 pontinhos que eu cruzei por trás, e agora eu vou pegar mais um pontinho por trás. Ó. Tem que ficar os 3 aqui na agulha. E aí, eu vou fazer um ponto meia com esses 3 pontos. Tiro os 3 da agulha. Vai ficar esse detalhezinho aqui na frente, tá bom? Aí, aqui, ó, pra ficar igualzinho a nossa barra, eu fiz aqui 2 tricôs, certo? Então, eu vou passar o meu fio pra frente e vou fazer, continuar o pontinho barra. 2 tricôs. Dois meias. E vou seguir assim, fazendo 2 tricôs e 2 meias até eu chegar no final da carreira. Finalizei, então, a primeira carreira do barrado aqui do nosso decote, tá? Agora, na carreira do avesso, a gente não vai fazer aquela torcida lá de pontos no meio. A gente só vai passar reto, tá? E a gente vai continuar trabalhando o pontinho barra, tá? Ó, eu terminei a carreira em ponto meia. Então, eu vou começar a carreira em ponto tricô, pra gente manter o desenho de barra, tá? Ó, então, vai ser 2 tricôs, 2 meias. Assim por diante, até chegar lá no meio. Esse é aquele ponto que nós pegamos 3, tá? Como a gente pegou ele em meia lá do outro lado, aqui a gente vai pegar ele em tricô, tá? Pra ele ficar certinho em meia lá do outro lado.
E aí, eu dou sequência aqui nos pontos, ó. Como eu fiz tricô do outro lado, aqui eu tenho que fazer meia. Ó, aqui fiz meia do outro lado, desse lado é tricô. Vou fazer dessa forma até o final da carreira, tá? Essa é a minha segunda carreira. Eu vou fazer mais uma carreira do lado direito, fazendo esse mesmo processo aqui com os 3 pontos centrais, tá? Eu vou fazer a minha próxima carreira, quando eu chegar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês. A gente vai fazer a mesma coisa, tá? Aquele pontinho que é o do meio, a gente vai pegar, vai torcer ele com o ponto anterior a ele, e depois vai pegar os 3 juntos em ponto meia. Então, chegando aqui no meio, eu preciso parar um pontinho antes daquele ponto central, ó. Esse aqui é o ponto que a gente fez no meio, tá? E aí, nós vamos fazer com esses três pontinhos a mesma coisa que a gente fez na outra carreira do direito. A gente tira os 2 pontos da agulha e vamos cruzar. E devolver os 2 pontos na agulha da esquerda. E aí, nós vamos pegar os 2 pontos cruzados pela alcinha de trás, mais o terceiro ponto. E fazer um ponto e meia. O nosso próximo ponto aqui, ele é em tricô, então a gente mantém o tricô. E agora, ele vai ser 2 pontos meias. Nós vamos trabalhar dessa forma, sempre do lado direito, para poder fazer esse detalhe. Do lado esquerdo, a gente só faz os pontos ao contrário do que tá na carreira anterior, para manter o desenho do ponto barra, tá? E aí, eu vou fazer aqui mais umas 3 carreiras, mais ou menos, e volto aqui para mostrar para vocês como que tá ficando. Bom, pessoal, eu fiz, então, 6 carreiras aqui na parte do decote, tá? Acredito que tenha ficado numa medida boa aqui, pra deixar de exemplo pra vocês. O decote ficou aqui, ó, com 5 centímetros, tá? Fazendo 3 carreiras do lado direito, 3 carreiras do lado avesso. Agora, eu vou arrematar todos esses pontos, tá? E aí, depois de arrematar, eu volto aqui, que eu vou puxar os fios da parte de trás. Aí, depois que a gente arrematar aqui toda essa parte do decote, e a gente vai arrematar daquele jeito que eu ensinei pra vocês, tá? E aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, depois que eu arrematar todos esses pontos aqui do decote, eu vou costurar pelo lado avesso, tá? Esse aqui é meu direito, mas eu vou costurar pelo lado avesso os ombros, tá? Vou costurar esse ombro, vou costurar esse ombro. E aí, eu volto aqui com vocês, depois que eu costurar, pra gente puxar os pontos aqui, ó, da parte de trás, tá ok? Então, é o seguinte, ó, na hora que vocês forem costurar aqui, eu vou costurar um e volto aqui pra mostrar pra vocês. Vocês vão costurar aqui o ombro, ó, só até o início aqui do decote. Essa parte do decote aqui, ó, vocês vão deixar sem costura. Vai costurar os 2 lados aqui da peça do ombro, ó, só até aqui, tá bom? Até aqui e até aqui. Essa parte vocês vão deixar soltinha para que a gente costure no acabamento aqui da parte de trás. Aqui tá o nosso decote arrematado. Agora, eu vou virar a peça do avesso pra gente costurar o ombro até aqui aonde começa
a barrinha aqui do decote, tá? Então, aqui, ó, eu vou costurar daqui até chegar aqui, tá bom? Essa parte aqui a gente vai deixar sem costurar por enquanto. Então, com a agulha de tapeçaria e com o fio, a gente vai fazer uma costura simples aqui. Então, ó, amarrei o fio aqui, aí eu vou pegar, ó, só essa alcinha aqui de dentro, mais a alcinha de dentro aqui do outro lado, e passo o fio. Próxima alcinha e próxima alcinha. Próxima alça, próxima alça. Vou trabalhar dessa forma até chegar aqui e depois vou costurar o outro lado também. Então, eu costurei, ó, os ombros e deixei a parte do decote ainda sem costurar, porque nós vamos fazer a parte de trás aqui do acabamento e depois costurar com essa parte aqui, tá ok? Então, agora, eu vou puxar aqui pelo lado avesso os pontos nessa parte aqui das costas, ó. Então, aqui do lado avesso, cada pontinho desse aqui, eu vou puxar um ponto, tá? Pra gente poder fazer a parte de trás. Então, eu vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto, vou pegar o fio e vou passar aqui por dentro, ó. E vou puxar o fio, tá? O fio que tá vindo, o fio solto, eu deixo aqui pra frente pra não confundir. E pra cada ponto que eu tenho aqui, eu vou puxar um pontinho. Então, em cada argolinha, eu puxo um ponto. Certo? Vou fazer isso até chegar lá na outra parte. Então, aqui eu puxei todos os pontinhos da parte aqui de trás pra gente finalizar o decote. Agora, eu vou virar o trabalho e vou trabalhar em carreiras de ida e volta no mesmo pontinho que a gente fez a barra e a primeira parte do decote, tá? 2 pontos, tricô. Dois tricôs. 2 meias. 2 tricô, 2 meias, tá? Na carreira do outro lado, a gente vai fazer sempre ao contrário, para que a gente mantenha o ponto barra, ok? E vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz na parte de baixo do decote, tá bom? No total de 6 carreiras, 3 do lado direito, 3 do lado avesso. Vou arrematar, e aí eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai unir essas duas partes do decote. Finalizei aqui a parte de trás, ó. E agora, nós vamos costurar essa parte aqui com a parte da frente que nós já fizemos dos dois lados, tá? Com a agulha de tapeçaria.
Nós vamos fazer aqui a mesma costura que fizemos, tá? Na primeira parte ali que a gente costurou do ombro. Pega uma alcinha de cada lado. E costura até o final. Vou fazer isso, então, dos dois lados, tá? Costurado, então, aqui o nosso decote. Agora, ele tá prontinho, só que ainda estamos aqui do lado avesso, porque nós precisamos agora trabalhar esse mesmo ponto barra aqui nas duas cavas, tá? Pra gente ficar com o acabamento bonito também. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou puxar os pontos. Nós vamos começar aqui pela parte de baixo da cava, tá? Aí, a gente vai começar daqui e dar a volta até chegar aqui, tá? Com a agulha circular, a gente não tem problema pra fazer isso. Ó, bem aqui na parte de baixo da cava, a gente vai ter esse espaço aqui, tá? Que divide um lado do outro. Eu vou passar a agulha nesse espaço. Vou puxar o fio. O fio menor a gente deixa, a gente prende aqui na mão. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos lá quando a gente puxou os pontos do decote. Para cada espacinho que eu tiver aqui, eu vou puxar um pontinho. Aí, eu vou abrindo aqui, ó, o trabalho que eu vou achando os espaços, ó. Achei mais um. Aqui tá o próximo. Ó, mais um espaço aqui. Se o espaço tá apertadinho, ó, a gente dá um jeitinho de abrir ele. Vai ter alguns espaços que tá um pouco mais abertos, ó. A gente não pode esquecer de nenhum espaço menorzinho, senão nosso trabalho vai dar buraquinhos, ok? Então, eu vou fazer isso aqui em toda a volta da minha cava, tá? Finalizando aqui, eu volto pra mostrar pra vocês. Então, eu puxei aqui, ó, todos os pontos da cava, aqui na agulha circular, ó, pelo lado avesso. E aí, nós vamos trabalhar aquele ponto barra 2 por 2 por 6 carreiras, igual a gente fez lá no decote, ok? Finalizou? Vai arrematar, vai costurar aqui, tá? Que aqui vai ficar esse espaço aqui, vamos costurar, fazer a mesma coisa do outro lado, ok? Finalizando, a gente vai arrematar todos os fios que tiver na peça, e aí a nossa peça tá pronta. E aí, eu já volto aqui e mostro pra vocês como que ficou. Então, aqui temos a peça finalizada. Ela ficou com 60 centímetros de comprimento por 48 centímetros de largura no tamanho M. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Assim que você fizer essa peça, compartilhe com a gente nas redes sociais, sempre usando a hashtag SempreCírculo, tá? Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu curtir no vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima!